Boa noite, graça e paz. Estamos aqui ao vivo. Hoje teremos aqui a missionária Vânia, uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma estrada como mãe espiritual de muitas vidas. Já está aqui com a gente. E eu quero desde já agradecer, gente, vocês que nos acompanhou nessa jornada. Nós estamos aqui, a Vívia também está desde o início. Graça e paz, minha linda. A missionária Vânia também sempre tão presente na nossa vida, nas lives, convidando, né? E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, por essa jornada, um mês intenso, né? Um mês que é o mês das crianças, e nós separamos para aprender mais do Senhor, para que possamos assim fluir na nossa maternidade. Sabe, o maior presente que uma criança pode ganhar, eu acredito, que é uma mãe que sabe o seu propósito, que sabe a sua missão, que sabe que ela precisa ensinar e discipular a luz da palavra. E eu tô muito grata, gente, muito grata por ter chegado nesse dia com vocês até aqui. Você que vai vir depois, você que vai assistir depois, fica ligadinha aqui com a gente. Já vou chamar a missionária. E eu sou grata a Deus. Temos aí para novembro, né? Você que deseja realmente educar, discipular, e você deseja ser uma guardiã da infância. Nós temos uma surpresa para o mês de novembro. Fica ligadinho aqui no nosso canal. Queremos fazer transmissões pelo YouTube. Então se inscreva lá, tem o link aí na bio, que você se inscreva lá no YouTube, porque no YouTube a gente consegue alcançar maior número de pessoas. Temos muitos seguidores no Facebook também, que desejam ter esse acesso e às vezes não conseguem. Então vem com a gente, tá? Fica aqui juntinho. Eu já vou chamar aqui a missionária Vânia para estar com a gente, né? O resgate da maternidade, mães espirituais, né? E a gente colocou que mães de joelhos e filhos de pé, o poder de uma mulher que ora, que discipula, que aconselha, que instrui na palavra do Senhor, e que vocês possam estar junto com a gente, tá? Nessa jornada hoje, não vamos perder tempo, mas que você esteja aqui juntinho, que você compartilhe, que você curta, né? Você que vai assistir depois, você pega e compartilha também para outras pessoas. Estou convidando ela aqui. Deixa eu chamar aqui. Eu convidei, vai aparecer um convitezinho aí para você, e você aceita. Vai aparecer solicitar, aí você clica aí. Então a gente está aqui e vamos conhecer mais dessa jornada. Eu sei que quando eu me converti, né, foi através de uma vizinha que me convidou para ir no culto. Eu já ia no culto assim com a minha avó, ela, né, me levava. Mas um momento bem difícil, né? Eu tive alguém ali, uma vizinha que me levava, que me acompanhava, me aconselhava, né? Foi como uma mãe também para mim. Tinha minha tia também, pastora, e eu ficava os finais de semana na casa dela, ela sentava na mesa e ela compartilhava ali da palavra do Senhor. E eu ficava, assim, muito impactada, gente. Era algo, assim, sobrenatural. Pastora Esmeralda, da Igreja Casa da Bênção, de Jeito Pequeno. Minhas duas avós, servas do Senhor, também sempre ali falando do amor de Deus. Vivendo o amor de Deus. Eu lembro de passar na janela e ver minha avó orando, assim, em voz alta. Eu lembro, essa é a minha avó Isabel. E a minha avó Morena, quando eu chegava lá e falava que eu estava... A minha avó Morena, quando eu chegava lá e falava que estava com uma dor de cabeça, não estava se sentindo bem, eu falava, meu Deus, tem que tomar algum remédio. E aí ela falava assim, não, minha filha, primeiro vamos orar. E eu tenho ensinado isso para minhas meninas. Minha tia veio aqui na minha casa e falou, não, a gente não tem que sair dando remédio, a gente primeiro tem que orar. Eu falei, caraca, olha o ensinamento lá atrás, né? E às vezes a gente vai se esquecendo de alguns princípios e valores que a gente é ensinado ali desde a infância, né? Então, assim, eu tive algumas mães espirituais, da Costa, né? Vivas. Um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Não fique preocupada, missionária é assim mesmo. A gente tenta. Na última live eu não vi a convidada,
mas não tem problema, não vamos deixar de estar aqui compartilhando, tá bom? Então, gente, a minha avó me ensinava isso. Não, você não vai orar, você não vai beber remédio antes, você vai orar ao Senhor, né? E muitas das vezes a gente se perde nos princípios, né? E valores, mas desde a infância, e não eram minha mãe biológica, né? Mas eram mães espirituais que me instruíram ali na palavra do Senhor. E foi tremendo, e foi tremendo. Foram sementes plantadas que hoje estão florescendo. Maria Eduarda, tudo bem? Amiga da Ágata, boa noite, minha linda. Chama sua mãe também para estar participando aqui com a gente. Obrigada, meu amor. Viva do coração de Deus, eu acredito. Gente, a gente só está no início, a gente está engateando, né, nessa jornada, nesse caminho que é o PID, né? Pais intencionais eduquem e discipulam seus filhos, sabe? E o Senhor tem nos chamado para esse tempo, ao qual todos os meios de comunicação são intencionais, né? Todas a escola, os professores, né? Em todo meio, onde nossos filhos vão, eles são bombardeados, né, por informações, por falsas informações, por falsos ensinamentos, coisas que quebram o nosso princípio, aquilo que a gente ensina com tanto carinho, né, com tanto amor, com tanto apoio, né, ali da palavra do Senhor, e vem milha aquilo os princípios e valores, mas nós não vamos desistir. Nós somos incansáveis e indesistíveis. Amém? Quem é incansável e indesistível? Né? Não porque tudo vai bem, porque tudo tá maravilha, não, mas porque nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem realmente tem chamado a nossa vida e quem nos prometeu é fiel para cumprir, não é verdade? Então, por isso, nós não vamos desanimar, não vamos, né, esmorecer. Eu estou aqui colocando. Isso, glória a Deus! Aleluia, amada! Oh, glória! Eu saí e entrei junto aí. Dá alguns defeitos, sim, mas estamos aqui juntas para a honra e glória do Senhor, Que juntas aqui bom. na live, mas juntas a esse mês aí em oração, buscando, conversando, nos alinhando. Falando E olha, com o Senhor. oh, Glória a como Deus. Deus é maravilhoso, minha amada. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agora, eu quero agradecer agora, muito, muito obrigado de coração por ter aceitado, né, esse desafio. Nem sabia, né, amada? Nem sabia. E foi alguém assim, do coração de Deus, né? Sempre nos apoiando, sempre ali, estendendo a mão, sempre orando, intercedendo. Eu tenho uma intercessora lá no Rio, né? Uma amiga do coração, e o Senhor levantou a irmã aqui também, como uma amiga do coração, como uma mulher também intercessora. E nós somos gratos a Deus pela sua vida, né? Então, amém, permita ser usada pelo Senhor, tenha liberdade, né? Amém. Você possa se apresentar. E a gente vai estar aí dando início aí, em nome de Jesus. Será uma bênção essa noite. Fica aqui ligadinho, gente. Maravilhoso, né? Você está me ouvindo bem? Sim, eu coloquei esse fonezinho, porque aqui em volta tem muitos bichinhos. Eu tenho muito gato, muito cachorrinho. Quer dizer, eu tenho uma poodle que ela é uma maravilha para latir. Aí eu falei, deixa eu colocar isso aqui. Ela foi lá para cima ficar com meu esposo, mas eu queria desejar a todas vocês uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vânia Maione, sou esposa do pastor Irã, tenho 2 filhos, a Emily da Silva Maione e Mateus, que são os meus amores, né? A minha princesa e o meu filhão, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos proporcionado grandes vitórias, grandes bênçãos. Somos uma família cristã, né? Uma família que tem buscado a vontade do Senhor. E é um prazer muito grande poder estar aqui com você. Quero dizer que eu estou muito nervosa. Eu sempre saio para pregar, sabe? Em vários lugares, mas existe um peso, né, de responsabilidade para ser transmitido. E esse peso de responsabilidade no sentido daquilo que Deus quer que cada uma de nós, como mães e servas do Senhor, como mães espirituais que somos, deixar um legado para outras mães através
dessa proposta das lives, desse projeto, desculpa, maravilhoso, né? Que o Senhor colocou no seu coração, professora Carla. Eu sei que sua vida é uma correria e você ainda assim desenvolve esse ministério lindo e abraçou esse desafio. E hoje nós estamos no encerramento, né, de um processo de aprendizagem, um processo de enriquecimento com cada preletora maravilhosa que participou, pôde contribuir com as suas experiências, né? Eu fiquei muito impactada com cada live, aprendi muito. E de chorar também, né? Porque nós nos encontramos, né? A gente se encontra. Verdade. Cada ponto abordado, a gente se encontra e tem aquele impacto, né, de cada uma. Foi algo assim maravilhoso. Então, eu estou muito grata a Deus e honrada por estar aqui. Amém? Eu preparei algumas coisas aqui, né? Lembrando da minha jornada como mãe na fé. E algumas pontuações eu vou fazer diferentes, porque eu quero ler as pontuações, porque eu acho assim muito fundamental aquilo que você aquilo que você propôs para esse encerramento também, porque cada ministração foi uma mãe, né? Uma mãe referência para nós mães, né? E essa abordagem de fechamento sua eu achei tremenda. E eu queria já começar, né, dizendo que existe uma diferença muito grande da mãe biológica para a mãe espiritual. Embora todas sejam mães, mas a mãe espiritual é uma mãe que ela é aquela que Deus separa para fazer uma conciliação, é um resgate de filhos, porque nem sempre os filhos são aqueles filhos obedientes, porque existem lacunas de relacionamento relacional de pais e filhos, existem questões de traumas. E quando esses filhos eles chegam até essas mães espirituais, o Senhor nos capacita para ajudar os filhos que não são nossos filhos. E nós adotamos esses filhos como se fossem nossos, assim como nós também fomos adotados por Deus, como diz a palavra do Senhor, que nós somos cordeiros com Cristo, né? Sofremos com Cristo e também reinaremos com Cristo. E como mães espirituais, nós também somos aquelas mulheres de suporte para as mães, né? As mães biológicas. E durante esses anos, eu com quase 60 anos de idade, e me converti aos 14 anos de idade, né? E muitos filhos espirituais passaram pela minha vida, pela misericórdia de Deus. Eu queria dizer que quando a gente se torna mãe, Carla, não sei se você concorda comigo, a gente aprende a ser mãe, né? Porque a visão que a gente recebe é diferente da realidade que a gente vive. Então a gente aprende a desenvolver a maternidade. E quando nós somos cristãs, nós exercemos a parte espiritual dessa maternidade espiritual que é comissionada por Deus quando a mulher é cristã, né? Quando ela serve a Cristo, porque a Bíblia diz lá em 1 João 12 a todos, né, que o Senhor Jesus veio para os judeus, mas os judeus que não aceitaram, né, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho de João 1,12 fala sobre isso. Então, nós somos adotados em Deus. E isso já é algo que, quando nós aceitamos a Jesus, nós como mulheres do Senhor, mulheres de Deus, né? Mulheres que buscam a vontade de servir a Deus, isso é exercido através do Espírito Santo, que coloca em nós um peso de responsabilidade na vida dos nossos filhos e na vida dos filhos de outras mães. E essas verdades, elas são às vezes dolorosas, porque às vezes os filhos eles não obedecem seus pais, não obedecem os seus professores, não obedecem os seus líderes, não obedecem a sociedade. E eles vêm para nós, todas nós mães espirituais, com referências de feridas, referências que dificultam o relacionamento dentro de casa e dificultam também o relacionamento, né, na sociedade.
E o papel da mãe espiritual é trazer o retorno desse filho, né, para um relacionamento de perdão e reconciliação com a sua mãe, com o seu pai, com os seus familiares, com a sociedade. E a importância disso é a maneira como se conduz, porque é um desafio, né? É um desafio, porque você vai tratar essas lacunas quando esses filhos chegam a nós. Durante o percorrer da minha vida cristã, eu recebi assim muitas pessoas, muitos filhos que eles se sentiram tão entristecidos com o relacionamento, porque às vezes esses filhos vêm de uma família disfuncional, desestruturada, né, emocionalmente, ou às vezes psicologicamente, às vezes socialmente, depende da circunstância, e esse filho ele tem o sentimento de abandono. E alguns outros filhos também, eles vêm com um pedido de socorro, porque quando ele se achega a uma mãe espiritual, ele quer falar, ele quer se desabafar. E ele quer desabafar sem aquela crítica às vezes, porque às vezes nós, mães, somos exigentes. Sem apontamento, né? Sem julgamento, né? Sem correção, sem exigência. Sem exigência, simplesmente ouvir, né? Ouvir aquele filho que chega. E o filho ou a filha tem várias idades, né? Pode ser um junior, pode ser um adolescente, pode ser um jovem. Eu aprendi, porque eu faço parte do Desperta Débora há alguns anos, que o pai já foi um filho, então ele sempre vai ser um filho. A mãe já foi uma filha, ela sempre será uma filha. Então nós oramos pelos filhos, né? E oramos pelos seus pais. E o poder da mãe que ora, que intercede, e o poder da mãe que influencia. A mãe, ela tem que ter esse entendimento de orar no mínimo 15 minutos pelos seus filhos. Eu tive assim buscando durante esse percurso de vida, assim, como uma espiritual, aprender para poder exercer. Porque quando os filhos chegam com as demandas, às vezes, uma mãe espiritual, ela não tem o domínio de um assunto. Então, para ela dominar aquele assunto, para ela abordar aquele assunto, ela precisa buscar conhecimento. Ela precisa ter uma vida, um estilo de vida de oração. Ela precisa ter um estilo de vida de leitura da palavra. Ela precisa, às vezes, é necessário até fazer minicursos. Porque a gravidade é muito grande, porque você precisa saber conduzir esse filho à presença de Deus, mostrando a autoridade paterna, a autoridade espiritual. Porque quando você estabelece o entendimento para um filho sobre o governo de Deus, você vai ter essa influência, essa referência para causar esse impacto através do diálogo, através do ouvir e através da oração, mostrando esse reino de Deus, esse governo. Ele terá uma experiência com Jesus Cristo, e essa experiência com Jesus Cristo trará clareza para ele ou para ela. E esse é o pontapé inicial de uma jornada de uma mãe espiritual na vida daquele filho e daquela filha que se achega a você. Então você vai ter o momento do discipulado. O que é o discipulado? É aquela referência bíblica, a referência de uma pessoa que tem uma maturidade na fé, para que possa trazer e viabilizar uma certa condição de entendimento, de esclarecimento, que esse filho espiritual e essa filha necessita para haver mudança dentro dele. Haver cura, haver libertação, haver perdão, haver a reconciliação. Então a responsabilidade de uma mãe espiritual, ela é grande. Por quê? Porque ela demanda coisas. Por exemplo, eu estudo, eu faço pesquiso, eu tenho assim, saídas para a igreja, eu tenho a minha casa, mas o celular, ele está à disposição desses filhos espirituais que eu tenho. E esses filhos espirituais, eles sabem que eles podem contar comigo a qualquer hora. Os meus filhos naturais também,
né? Por exemplo, a mãe espiritual, a minha filha mora no Rio com a minha mãe, ela trabalha na Tijuca, enquanto ela não chega, eu não paro de orar. Senhor, guarda, livra. E o filho na fé, quando ele vem também, eu fico preocupada. Eu falei, Senhor, guarda agora. Eu tenho vários assuntos pertinentes de acordo com a idade. Então, você pode ser uma mãe espiritual de uma pessoa de 80 anos. É isso que eu ia falar. Não tem, os filhos, eles não têm idade. Não tem Agora, idade. a mãe espiritual, ela precisa Tem que ter pelo menos ter maturidade, né? Maturidade. Maturidade. Ela, pelo menos maturidade. Ela não pode ser uma neófita, né? Não pode ser uma recém-convertida. Não tem como. O que viabiliza, o que viabiliza é a sua vida com Deus. A disciplina com Deus. Você tem que ter uma disciplina diária. Se você desenvolver uma disciplina com Deus, você vai poder e conseguir organizar sua vida para atender as demandas para o qual você foi chamada. Porque uma mãe espiritual, eu entendo como uma missão de apoio à mãe, uma missão de apoio ao reino, ao propósito, é sem bandeira, porque o Desperta Débora, ele é interdenominacional, é mundial, sabe? Então, assim, é uma coisa maravilhosa você poder desenvolver isso. E eu guardei algumas experiências bíblicas, né, que me chamam muita atenção. Porque às vezes, Carla, sabe o que acontece? A pessoa ela tem uma vida espiritual, ela tem muitas, como que eu digo, o ministério desenvolvido, mas às vezes a pessoa precisa de um colo, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu até falei assim, eu vou ler para Carla para ela escrever e guardar isso daí, porque o apóstolo Paulo... Depois anotadinho, gente. Sim, tem eu vou te dar. Olha, live. O apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu, né? Quantas experiências o apóstolo Paulo teve? Quem poderia imaginar que o apóstolo Paulo tinha uma mãe espiritual? O apóstolo Paulo tinha uma mãe espiritual. Eu vou ler para você aqui agora. Em Romanos, capítulo 16, versículo 13, fala assim. Eu li sobre isso hoje. Leu? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, né? E minha. Ah, eu achei assim, coisa maravilhosa. Não é não? Porque um homem usadíssimo por Deus, conhecedor, é um doutor da lei, sabe? Circuncidado, tem uma experiência com Deus, ele tem uma experiência no mundo e uma experiência espiritual, mas ele precisava de uma mãe. E tudo indica que essa mãe era uma mãe cortês, uma mãe amorosa. Então, em um momento da vida dele, Paulo necessitou de um colo de uma mãe. Então, todas nós necessitamos de alguém, né? E o melhor de tudo é a maneira de Deus colocar em nossa vida pessoas que vão nos conciliar. Por exemplo, eu nasci numa família que não era cristã, né? Os meus pais não eram cristãos. A vivência foi uma vivência um pouco difícil. Quando eu me converti com 14 anos de idade, eu aceitei a Jesus na igreja congregacional lá de Nilópolis, que eu sou de Nilópolis. E havia uma mulher que ela era uma grande mulher de Deus, e ela me abraçou de tal maneira, ela não era mãe biológica, mas ela era mãe espiritual de muitas. E ela foi a minha mãe. E aquela mulher assim, que também eu dei trabalho, sabe, Carla? Eu fui aquela adolescente que deu trabalho para a mãe espiritual. E dali a igreja me abraçou, porque eu entrei na igreja com circunstâncias difíceis para serem resolvidas. E aí ali eu tive várias mães espirituais, entendeu? Então, assim, às vezes, você, mãe que está nos ouvindo, não gerou no seu ventre um filho natural. Mas isso não vai te impedir de você exercer o seu amor de mãe espiritual, de você adotar, né? Adotar filhos na fé. Quando a gente fala de filhos espirituais, a gente fala de filhos na fé. Uma vez chegou até a mim uma jovem que ela havia sido abusada pelos seus tios, por todos os seus tios. Olha que coisa difícil, né? Os pais
precisavam trabalhar, e ela ficou em casa e viveu circunstância difícil, tentou o suicídio, ela fazia marcas no corpo, várias circunstâncias. Então, ela chegou adolescente. E nós conversávamos, e ela falava o que ela queria. Então, ela veio com manias, ela veio com tickets fisiológicos, tickets psicológicos, ela se tremia, sabe? E com muita calma, muita paciência, no aconselhamento, no jejum, na oração, eu precisei buscar orientação de psicólogos na época. Eu necessitei buscar orientação de pastores. Eu havia feito bacharel em teologia, a gente tem disciplinas, né, de aconselhamento pastoral, mas a prática é outra coisa completamente diferente. A prática, né? Quando vem uma circunstância dessa. E eu pedi ajuda para poder eu ajudar. E aí eu fui sendo modelado, fui aprendendo. E essa pessoa, né, que era adolescente, naquela época não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, era diferente, entendeu? Era da época. De tempo mesmo. Era, começou o tijolão, o celular tijolão, não sei se você lembra do tijolão. Começou por esse celular, né? E ela vinha lá em casa, nós conversávamos. Às vezes a gente ia para a madrugada, ela tinha crise de choro, às vezes ela queria se jogar no chão para bater a cabeça. E eu tinha que ter aquele amparo, aquela intercessão. É por isso que eu tenho um jeito assim de oração, porque sempre o que vem para mim é coisa assim que você tem que pegar firme mesmo, né? E lutar ali para a pessoa até não se matar. E aí, depois de muito tempo, levou assim uns 2 anos mais ou menos, né? Ela casou, entendeu? Ela trabalha, ela não mora no Rio de Janeiro, ela mora em outro estado, ela fez concurso público. Acompanhei durante um tempo, mas depois eu perdi contato, né? Porque uma das coisas aqui que você fala é sobre qual é a recompensa, né? E como ser isso daí? A recompensa é o doar-se, porque vale a pena, porque você tem as boas notícias. As boas notícias te trazem satisfação, sabe? Você saber que alguém lá na frente alcançou a vitória de si mesmo, né? Das suas frustrações, das suas lacunas, através de uma mãe espiritual. Então, assim, a mãe... Teve o lançamento da flecha, né? A flecha foi, você acertou o alvo. para a glória ver o do filho Senhor. voar espiritualmente, né? Teve a maturidade, conseguiu alcançar esse crescimento. Também tem algumas questões que você trabalha com os filhos, mas depois você nunca mais ouve falar sobre eles. Porque tudo começa com as suas amigas, Carla. Pode dizer para mim que você não tem suas amigas que as mães chegam para você, Carla, você é professora, me ajuda, Carla, não é? Aí você tem muita demanda de colégio, disso, daquilo, você tem que parar para ajudar os filhos das suas amigas. E aí você começa a se encontrar e perceber Deus falando com você, e comigo foi assim. Então, eu sempre me doei mais nessa área espiritual, né? Eu tenho questões também, de um testemunho, de uma menina que ela não queria casar. Ela não queria casar de jeito nenhum, e a gente não sabia por que ela não queria casar. Então, nós conversávamos com ela, através do jejum, da oração, e mostrando a presença de Deus. Sempre a mãe espiritual, ela tem que ter a maturidade espiritual, o conhecimento da palavra. Ela pode até iniciar não tendo nenhum tipo de conhecimento aprofundado, mas o exercer vai exigir, sabe, uma mudança de postura, mudança de posicionamento, mudança de comportamento para poder auxiliar a pessoa que vai até você, né? E aí ela conseguiu casar. E depois nós ficamos sabendo por que ela não queria casar. E você tem que buscar subsídios concretos, porque às vezes a pessoa vem tão questionadora. Por exemplo, uma vez veio um filho para mim, afastado da presença do Senhor. E ele afastou, e ele foi para a criminalidade, ele foi preso, viveu
muito tempo no cárcere. E a mãe sempre pedindo, missionária Vânia. Eu tenho na minha Bíblia, Carla, deixa eu ver se eu consegui achar, muitos papelzinhos, retratinhos dessas mães. Deixa eu ver se consegue. Olha isso aqui. Meu Olha, e tem Deus. mais, tá? É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, aonde passa a pessoa sai, ora, ora, ora. Aí você tem que orar. E aí essa mãe veio até a mim e me entregou um papelzinho que eu fui pregar numa igreja aqui de Rio das Ostras. E ela me parou na saída, já no final. Falou, missionária Vânia, você poderia orar para o meu filho? Aí contou brevemente a história. Ela falou que ela não dormia, que ela já havia tido 2 paradas cardíacas, porque o filho dela havia tentado fugir da prisão, da pai, com aquela conversa. E nós abraçamos essa causa, apresentando essa demanda espiritual diante de Deus. E o cansaço dessa mãe, que precisava também de ter alívio emocional e apoio, embora quando uma pessoa está ferida ou existe alguma coisa que acontece, ela repete muito, né? Existe uma repetição de alguém que tem uma circunstância. Repete, 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 porque é a ânsia da alma de ter a solução, de trazer o refrigério. E aí, amado, eu quero dizer para você que outras mães também oraram. Não foi só eu, não. Igrejas oraram. Aqui no Rio, aqui em São Paulo, em vários lugares. As Déboras no Brasil oraram. Nós nos unimos para que esse jovem ele não perdesse a vida dele. Olha, eu quero dizer para você que ele saiu incondicional. Por bom comportamento. Entendeu? Né? Aceitou Jesus lá. Aceitou Jesus numa época que aquela que canta, volte a sonhar. Qual o nome dela? Eu esqueci. Isso, foi lá cantar. Foi lá cantar e fez um momento lá. E ele aceitou Jesus Cristo. E depois outros pastores. Eu nunca fui pessoalmente, mas com o joelho, com oração. Então, existe uma dedicação que a mãe espiritual ela tem que ter. E para ela se dedicar, ela tem que ser organizada. Carla, não tem como uma mãe espiritual exercer o chamado de influenciadora na vida de outras pessoas se ela não tiver disciplina. Disciplina de tempo, disciplina de horário, disciplina de tudo, porque senão você não aguenta, não toma as rédeas da circunstância, porque é muita responsabilidade. É porque toda mãe que vem para trazer uma circunstância que ela vive com seu filho, ela quer uma resposta imediata, uma solução, porque ela está muito aflita, né? A minha igreja ela tem essa cobertura, né, que as mães oram, né, a Vívia, né, a Silvia Taíde, o nome dela, ela é uma intercessora de filhos também, a missionária André entrou aí, também vi, são mulheres que intercedem, tem que ter disciplina, tem que ter vida com Deus, tem que ter um momento de separar. E essa questão dessa maternidade, né, da adoção espiritual que você colocou aqui. Então, nós adotamos e queremos a resposta. Uma das questões fundamentais de uma mãe espiritual é não parar de orar enquanto a resposta não vem. Temos que orar e ouvir o filho e a filha. E deixar ele falar. E deixar ela falar. E orar e jejuar. Acordar de madrugada. Quantas vezes na minha vida eu acordava de madrugada, às vezes cansada, Carla. Olha, tinha tanto. Às vezes eu passava até problemas, circunstâncias. Às vezes até doente. O Espírito Santo, às vezes você falava, não, hoje eu não, vou fazer uma oração rápida. Menino, o Espírito Santo despertava, 3 da manhã, cansada, né? E a mente desperta e o olho com soninho, mas você tem que sentar para orar. Ou você vai andar para orar, ou você vai ajoelhar para orar, porque o Espírito Santo não vai deixar você orar deitada. Enquanto você não orar, você não vai dormir. Então eu já sei como o Espírito Santo me chama para orar pelo um filho. Orar por uma circunstância de alguém, ele tira o meu sono. Quando ele tira, eu já sento na cama. Eu não vou dar bobeira, que eu quero dormir logo, então tem que obedecer, né? E é uma coisa dada por Deus. Você não pede. Eu penso, às vezes, até que Deus escolhe, aquela ali mais ocupada, que tem mais circunstância, que... Não, Carla, você fala comigo, né?
Com né? certeza. Mais Ah, ocupada é a mais, ó, com empenho. Então o Senhor faz isso. Então o papel da mãe espiritual é ensinar o perdão ao filho, por causa das lacunas de relacionamentos com os seus pais, com os seus familiares. É ensinar o caminho de volta, a reconciliação, né? É ensinar a fé e fortalecer a vida espiritual. E ajudando a preencher, eu coloquei aqui e eu quero abordar, olhando mesmo, para poder a gente seguir entendi. esse pensamento, Não né? Essa proposta faltar da nada. live. Amém. E vambora, né? Essa questão de apresentar o reino para alguém que vem desviado e afastado é muito importante. Primeiro tem que tratar as causas que levou ao afastamento. Então você vai ouvir coisas fortes, né, que levaram essa pessoa a se decepcionar dentro da igreja, às vezes com liderança, às vezes com pessoas cristãs de outros meios, e a pessoa se afastou e ela não quer mais Jesus. Então você tem que ouvir essa pessoa. E depois que você ouvir, você pega um caderninho e anota. Quando a pessoa for embora, você precisa anotar. Porque você vai ter os seus motivos de oração e o motivo de pesquisar. Né? Como que uma mãe espiritual, ela tem que ler. Ela tem que ler. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que ler outros livros. A internet está aí, a bênção, sabe? E buscar coisas saudáveis para poder essa pessoa que está afastada, que está enfraquecida na fé, você venha ser aquele agente de Deus para viabilizar o retorno dessa pessoa, né? E eu me lembrando disso, eu me lembrei de Paulo em Filemão 1:10, ele fala de Onésimo. Você leu Sim. isso também? Eu Né? também. Onésimo foi escravo de Filemão. Estava em Roma, não, fugiu para Roma para poder estar com Paulo, né? E foi para a prisão ali para ajudar Paulo naquele momento difícil que Paulo estava passando. Ele era um escravo fugitivo e ali Paulo gerou Onésimo no Senhor e ganhou Onésimo, cheio de defeitos, cheio de circunstâncias, cheio de ferida, sabe? Ele gerou, né? Tanto que Paulo, quando Onésimo já está maduro e Paulo fala, olha, Filemão, estou enviando Onésimo novamente. Eu gerei ele aqui nas minhas prisões. Dores de parto. E você aceita ele como se você estivesse aceitando as minhas entranhas. Ai, isso é Isso é lindo. maravilhoso, porque é isso mesmo. Ali Paulo estava preso e ganhou alma para Jesus Cristo. Então não existe limitação para uma mãe na fé com um filho na fé, sabe? O que é válido e o entendimento é o desprendimento. Nós temos que nos desprender de nós mesmos em prol de alguém. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quanto mais um filho na fé, quanto mais um fugitivo igual o Onésimo, né? Quantos fugitivos tem à nossa volta, né? E nós somos instrumentação de Deus, igual as lives. As lives têm sido uma instrumentação de Deus na Com Terra, para certeza. mães, para fortalecimento, para esclarecimento. Então a proposta de hoje é que as mães espirituais entendam que é necessário um investimento de preparo emocional. Renúncia. Por Isso. quê? Porque às vezes aquilo que a gente ouve dos filhos espirituais sacode a gente, sabe? Mas sacode feio. E a gente fica, como é possível isso? Porque às vezes são de lares que aparentemente são cristãos, entendeu? Né? Às vezes são circunstâncias fisiológicas da Pessoas que pessoa, que ela sofre pessoas que são referência, que era para cuidar, para para acolher, para cuidar. ensinar, e são aquelas É, que feriram, né? E aí. aí, se eu não tiver Não, maturidade, e às vezes essas pessoas são próximas, né? Essas pessoas são próximas, né? São conhecidas no meio, sabe? Então, assim, você tem que ter um preparo emocional e não tomar partido. A mãe isso, espiritual, ela não não pode pode. ser partidária. Seja do partido de Cristo, entendeu? Do Filho de Deus, aquele que abriu mão de tudo, não usou passão de ser igual a Deus,
onde anulou a si mesmo, né? E morreu na cruz, nós também temos que pensar dessa forma, né? Tomar cuidado, um certo cuidado naquilo que você vai ouvir, para não trazer um peso até para os pais, porque existem... Toda mãe espiritual, quando ela vai ouvir, ela tem que ouvir as duas partes. Se existir uma possibilidade, você vai se preparar emocionalmente daquilo que você ouviu. Vai haver um choque, porque eu não posso entrar em detalhe, entendeu? Né? Mas há um choque. Aí, depois que você se choca, você bota o pé no chão e vai buscar orientação para poder você tratar essas questões. E não tomar partido, porque você tem que ouvir os dois lados. Se existe a possibilidade de uma mãe espiritual ouvir o outro lado, ela precisa ouvir o outro lado, entendeu? Isso é um dos segredos, você ter essa condição emocional, né? Então, a importância da oração, ela é fundamental para trazer uma estrutura emocional, porque quando a gente ora, de tanta demanda que a gente recebe, a gente coloca para fora tudo isso para o Senhor. Porque tem coisas, Carla, que uma mãe espiritual, ela só pode fazer orar. Situações que Só, não tem. é, Humanamente, é só intervenção divina. só a intervenção de Deus. Só a Ai, que intervenção de Deus Deus. maravilhoso, gente. E nós conseguimos ver os milagres do Senhor. Então a importância da oração, que você colocou aqui, é a disciplina, como eu falei antes, né? Então você tem que se preparar, ter uma vida com Deus, toda mãe espiritual necessita. Emocionalmente, ela tem que ser uma mulher estável, né? Equilibrada. Ela não pode tomar partido, sabe? Porque ela é uma condutora para viabilizar a oportunidade de uma reconciliação. Porque às vezes as informações que chegam para você também não são verdade. Ainda tem essa questão séria, sabe? Então, você precisa de uma forma ou outra pesquisar, tá? Vamos lá. Discernimento Ser ali, mãe... Oi? ter discernimento ali também naquele momento, né? Porque senão você até cai numa Geralmente, cilada. geralmente na hora, emocionalmente, você se envolve no ouvir. E na hora também, você não tem o discernimento necessário. Mas você tem a prudência, sabe? E o cuidado daquilo que você ouve, para poder saber conduzir a circunstância e a situação, né? E como interceder pelo um filho espiritual? Aí eu coloquei aqui Lamentações, né? 2:19, que fala para você se levantar e interceder pelos filhos. Isso é fundamental. Toda mãe que ela ora diante do Senhor, ela tem que orar crendo que a sua oração ela será ouvida. Porque Deus tem um negócio com coração de mãe. Deus tem. Paulo, Depois eu vou contar mais onde eu para frente. lembrei de Ana, né? Quando derramou a sua alma ali, né? Não tinha Esse é um palavras, exemplo. ela derramou a sua alma e o Senhor ali atentou com a sua oração. E é tremendo, né? É. Então, Lamentações de Jeremias 2:19 diz assim: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o seu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Né? E esse texto ele é poderoso porque ele fala que nós devemos ter um posicionamento diante das circunstâncias que nos são trazidas por filhos na fé, filhos espirituais, e apresentar essas demandas diante do Senhor. E assim, eu sempre ensino, né, que você tem que orar com veemência, insistência e perseverança até a resposta chegar. Quando você se compromete na oração com o filho espiritual, existe um peso de responsabilidade, de fechamento até o final. Você não pode desistir, mesmo que você esteja cansado, entendeu? Então,
Como influenciar através da oração esse filho na fé? Como exercer o crescimento espiritual desse filho na fé? Como que você vai fazer isso? É levando a palavra do Senhor e ensinando como ele deve orar, como ele deve ler a palavra, como que ele tem que ser diligente, perseverante. Por quê? Porque às vezes um filho na fé, um filho espiritual, ele tem recaída, né? Por exemplo, uma vez veio uma pessoa, né? Um jovem que ele estava com dependência química. Então ele falou, missionária Vânia, eu quero me livrar disso. Mas a gente sabe que a primeira questão para a libertação é o querer, é o desejo, mas a outra tem que ter acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, tem que ter um local, né, para aquele desmame daquela circunstância toda, entendeu? E a pessoa sai de lá sem nada. Só que às vezes ela tem uma recaída. E às vezes a recaída ela é pior ainda. E uma vez ligaram para mim e falaram assim, olha, meu filho está aqui, caído no chão, e ele não quer levantar. Eu já pedi para ele levantar. Eu estava sem carro, porque todas as minhas amigas e as pessoas que me conhecem sabem que o meu esposo, né, ele me abençoa tanto que ele deixa o carro comigo. E eu tenho uma facilidade de locomoção, né? Porque para mim não tem distância, sabe? Eu já me dediquei muito mesmo, muita coisa mesmo, né? Durante essa vida gastando dinheiro, gastando tempo, gastando carro, Se gastando deixando tudo gastar pelo Senhor, né? pela obra do Senhor. E é para a glória do nome dele, não é para minha Glória a glória, Deus. não é para orgulho, não é nada disso. Porque nós, mães espirituais, precisamos entender o seguinte: eu preciso fazer pelos filhos dos outros o que eu quero que faça com meus filhos. Entendeu? Orar pelos meus filhos. Vamos orar, vamos ajudar, porque a gente não sabe o amanhã, né? E Deus te chama para isso. E aí essa mãe falou: meu filho está aqui caído. E era de madrugada. Não tinha Uber na época, era só carro. E eu estava sem celular, sem nada. Eu falei, Senhor, e agora eu só posso receber, né? Eu não tinha nem crédito para poder eu fazer qualquer coisa no celular. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? Minha amada, fui dobrar o joelho. A única coisa que eu falei para ela, falei, querida, a única coisa que eu posso fazer agora é dar uma ordem de comando no mundo espiritual. Você crê? A ela, eu creio. Então vamos dar ordem. E aí ela ficou no telefone comigo, né? E nós demos a ordem. Ela como mãe, chorando desesperada. E eu como uma mãe também aqui, com o mesmo sentimento de desespero que o dela. E nós pedimos em nome de Jesus esse aprisionamento que está na vida desse jovem agora. Sai em nome de Jesus. Ele vai acordar desse coma alcoólico, porque ele estava com coma alcoólico, com coma de droga. Carlos, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque só Jesus pode fazer o que a gente não pode fazer. Jesus foi lá com seu exército de anjos, colocou o jovem de pé, ele estava com vômitos, diarreia, urinado, sujo. Jesus foi lá, minha amada, e levantou aquele jovem daquele lugar. E aquela mãe abraçou aquele jovem e foi para casa para dar banho. Sabe? Então você sabe que ali houve um livramento do Senhor. E isso é só a intervenção de Deus pode fazer. Só a oração. Então, como que você vai influenciar depois disso? Quando o filho está lá dentro da casa, ele já tomou banho, ele já está entendendo o que aconteceu, ele está sem aquela bebida, aquelas outras coisas, né? Aí você vai encaminhar para alguém. Porque a mãe espiritual, às vezes, ela não tem a cultura necessária, às vezes ela não tem aquele conhecimento que gostaria de ter. Ela tem a fé. A mãe espiritual ela tem que ter fé, ela precisa crer. Né? Então ela vai encaminhar junto com a outra mãe. Sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer? Então vamos. Isso é uma circunstância. Um outro caso também, de uma resposta de oração, é de uma amiga, que ela falou assim, vamos ver meu irmão que está no
Não tinha UPA naquela época, não. Eu esqueci o nome do pronto-socorro. Não, é um pronto atendimento, né? E aí, quando a gente chega lá, o irmão estava em cima de uma maca, todo espumado, sabe? Completamente overdose. Já indo embora. Não, o médico falou, ó, já foi. Estava lá. Quando eu vi ela, uma mulher de fé também, e nós vimos aquilo ali, eu falei, ah, não aceito não. E ela falou, meu Deus, ele está sem Jesus no coração. Eu falei, ai, vamos orar. E a gente deu a mão, só nós duas ali naquele lugar. Ele em cima da cama do hospital sem lençol, sabe? A gente deu a mão, Senhor, nós não temos nada, Senhor. E a gente começou a orar, de repente sacudiram o hospital com a oração, pelo poder que há no nome de Jesus. E o médico debochou, sabe? Ele falou, tudo mãe doida, gente doida, sabe? Porque já tinha ido embora, os médicos já tinham desistido, mas Deus não desiste. Deus não desiste. Carla, para a honra e glória do Senhor Jesus, o rapaz começou a voltar, os médicos com aquele negócio, parar! E falar, até aquele negócio, o menino voltou, fez concurso público, passou, casou, servo de Deus e serve ao Senhor, sabe? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim, toda mãe espiritual ela tem que exercer uma fé extrema diante de uma necessidade inesperada. É um momento que você não sabe o que vai acontecer, mas acontecem coisas. Então, assim, como que você vai proporcionar o crescimento dessa pessoa? Se a pessoa precisa de um psicólogo, você vai encaminhar, você vai até com a pessoa no psicólogo. Ah, é o psiquiatra? Não, vamos lá que eu vou com você. É porque existe uma confiança que é desenvolvida, né? Porque para um filho na fé, um filho espiritual, conversar até você, então ele tem que ter uma confiança. Então ele vai falar com você e você vai encaminhar. Não, vamos com você. Quantas vezes, meu marido? Você vai lá, eu falei, tô indo. E às vezes eu chegava em casa, meu esposo estava dormindo, ó, muito tempo, eu só chegava depois, sabe? Então, assim, o aconselhamento, nessa hora, de você direcionar a pessoa, ela é muito importante. E você acompanhar, né? Você vai acompanhar, às vezes à distância, às vezes perto, né? E existe, assim, muitas experiências, tá? Então, o maior desafio, né, são as recorrências, que a pessoa volta aos seus problemas de pecado, seus problemas de situações pessoais. E o que uma mãe espiritual ela tem que fazer? Não desistir. Porque às vezes é o trabalho de um ano. E de repente a pessoa voltou tudo. Aí você fala, meu Deus, eu caminhei até aqui com o Senhor e essa pessoa, esse filho. Mas olha, a mãe biológica não desistiu. A mãe estava com fé. Ela precisa de você e você também não pode desistir. Entendeu? Então você tem que fortalecer a mãe, fortalecer o pai, fortalecer a família, fortalecer o filho e a filha, né? E não desistir. Entendeu? Então, assim, o maior desafio de uma mãe espiritual é a perseverança diante das questões que precisam ser quebradas, nós quebrados. Por exemplo, uma vez, uma mãe de uma determinada cidade, ela ligou para mim e ela falou assim para mim, missionária Vânia, a minha filha está endemoniada no chão. Olha só, ela era de uma outra cidade e eu morava numa outra cidade completamente muito distante, de umas 3 horas de viagem. E aí ela falou, o que eu faço? Eu falei assim, olha, você e eu não podemos fazer nada, mas Deus pode. Porque ele vai aonde nós não podemos, ele entra onde a gente não pode. O nosso Deus pode. E aí nós oramos. E aí ela disse que a filha, ela tipo, meio que levitava, ficou os 4 dedos acima do chão. E aí a gente repreendendo o demônio por distância. Uma mãe espiritual, ela tem que ter uma vida de santificação.
uma vida de consagração, uma vida de reparar as suas brechas, suas fraquezas, para quando vier uma demanda que vai exigir de você um nível de santidade, porque realmente a santidade, ela traz autoridade, né? A Bíblia diz em Lucas que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Então o Senhor já comissionou a igreja, já deu esse poder à igreja. Só que a mãe espiritual, ela tem que se consagrar mais ainda. Para quando essas circunstâncias acontecerem, você ter essa autoridade de Jesus com... sabe? E é somente através da santificação e exercendo essa autoridade no nome de Jesus é que o objetivo é alcançado, porque não somos nós, mas é o Senhor que faz a obra, né? E a nossa oração da mãe espiritual, ela é o tempo inteiro. E nessa hora, nesse dia eu tinha passado um momento com Deus, né? E aí ela orando com a filha se debatia, até o momento entre ela e a filha no quarto foi liberta, né? Ela foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, é onisciente, é onipresente, é onipotente, nele está o querer efetuar. Uma alma vale muito para ele, né? E o Senhor, ele é o Pai das luzes, que é na variação. Ele é o maior Pai que deu o seu Filho para morrer pela humanidade, né? É isso aí, Silvia. Santificação, oração e persistência. Ela teve uma pessoa que ajudou. Eu comecei a anotar, já parei de anotar, que é muita coisa, mas a gente vai preparar o PDF, gente. Depois pede aí que a gente... Aí, olha só, ser mãe espiritual é um desafio, você tem que ter insistência. Ter a recompensa do benefício da satisfação somente por ajudar, né? Uma vez veio uma mãe tão desesperada que ela queria me dar recompensa em dinheiro, olha isso. Eu falei, não, eu não aceito. Eu não aceitei uma coisa dessa, porque ela estava acostumada a ir em lugares. Aconteceu isso comigo, né? Ela ia em terreiro de macumba, ela ia para orar a mão, eu esqueci o nome que dá, cartomante, sei lá, eu não sei, né? Jogar búzio, ela fazia esse negócio e ela dava recompensa. Aí ela me conheceu, olha, ela encontrou ela tinha uma amiga de uma amiga, né? Eu conheço uma mulher de Deus, tem uma história interessante, né? Eu conheço uma mulher de Deus, ela ora de madrugada, tal. Eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar. Aí ela veio, menina. Ela mesma estava cheia de opressão, sabe? E assim, e é cristã, tá? Ela era cristã, mas a família era toda da Umbanda. E aí, quando ela ia visitar a família, aí estava lá todo mundo cheio de situações, né? E aí era um cuidando do outro nesse mesmo nível lá. Então ela tinha essa confusão. E ela dava o dinheiro. Aí, então vamos orar. Muitos ficam um bom tempo quando vem desse caminho. É um processo de libertação. É um processo. Ainda mais quando a família toda é envolvida. Você chega, é aquela circunstância, o dia inteiro. E aí, nós oramos, o Senhor trouxe para a honra e glória do nome dele, operou, né? E ela veio com aquele dinheiro. Aí eu falei, não, o justo vive pela fé, a fé vem pelo ouvir. Aí eu comecei a falar para ela que é de graça, né? Aí eu apresentei a graça de Deus para ela, que nós não temos merecimento nenhum, mas é pela graça, é para a honra e glória do Senhor, né? E o seu muito obrigado já é um obrigado para Jesus, levanta a mão e dá glória. Foi aí que eu comecei com essa questão, levanta a mão e dá glória, né? Até hoje eu estou pregando, eu falo, levanta a mão e dá glória, porque foi nesse aí que começou esse jargão, levanta a mão e dá glória, né? Então, dar glória é um agradecimento a Deus, entendeu? Através dessa circunstância. Então, assim, a recompensa é a satisfação de ajudar. A recompensa é você ver a pessoa aliviada. Tipo assim, eu não estou sozinha, eu tenho alguém, sabe? Então, assim, mãe espiritual é sempre um reforço para outra mãe. Isso eu nunca vou esquecer. E o nosso contentamento, a nossa alegria é o resultado. Mesmo que a gente não veja, nós queremos saber notícias
Boas notícias. Ó, 7. A maternidade espiritual na comunidade da fé, né? Estabelecendo propósitos e metas, é a visão. É implantar o apoio às mães espirituais e os novos convertidos de crianças, adolescentes, jovens, supervisionando as necessidades. Então, como que a pessoa vai implantar essa questão da maternidade espiritual dentro da igreja, dentro da sua comunidade de fé, né? Que é a igreja do Senhor Jesus? É uma visão que você tem que passar. Aí eu coloquei aqui sobre implantar um ministério que promoverá a oração, fé e palavra. O Desperta Déboras, mães de joelhos e filhos de pé. Você evangeliza as mães, trabalha com as mães, treina as mães, ensina as mães a se tornarem mães espirituais, mostrando o diferencial, né? É uma mãe cuidando da outra mãe, que cuida do seu filho e você cuida do filho dela. Então, assim, é ensinado no Desperta Débora que você tem que, uma vez por dia, no mínimo, orar 15 minutos, todo dia por um filho. Quantos filhos eu tenho lá em cima, no quarto, na parede, colado, nome de filhos. Filhos que eu nunca vi na vida, filhos que eu não sei. Eu tenho foto, né? Eu te mostrei aqui algumas fotos, na minha parede lá tem fotos, tem coisas. Aí quando eu passo para ir no banheiro, né? Porque aí eu boto a mão, Senhor, esses filhos, 15 minutos, esses filhos, Pai. E aí você já tem o direcionamento como orar. Senhor, se os filhos estão rebeldes, tira essa rebeldia, converte os corações deles aos seus pais, converte o coração dos pais aos filhos, traz a harmonia dentro de casa, repreenda, porque nós temos que ser mães intencionais. Qual é a intenção? É o céu, sabe? O céu é a diferença, né, do viver cristão, sem a mistura, né? A gente não pode se misturar. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o mundo, né? Não viver as coisas do mundo, nem com a concupiscência, com a soberba, tem o olhar, tem o pensar, tem o sentir, né? Então nós necessitamos disso. E toda mãe que ela é intencional, ela é espiritual, ela vai conduzir o filho espiritual para o céu. É o céu. Você tem que conduzir ele para o céu, não importa. O céu é importante, sabe? Então, qual é o testemunho real? Através de você fazer a implantação dessa visão que uma mãe, ela pode dar suporte espiritual ao filho de alguém. Por exemplo, dentro de uma igreja, existem ministérios. Isso é de qualquer igreja, né? Ministério de senhoras, né? Ministério de homens, ministério de crianças, ministério de... Então, a mãe, ela pode adotar um filho ali dentro da igreja, né? E ficar junto com a sua mãe natural na responsabilidade de ser uma mentora daquela criança. Mas para ser mentora, você tem que ter conhecimento da vivência do filho, das necessidades daquele filho, e você vai orar com direcionado. Eu sempre costumo dizer, né, para todo intercessor que eu, pela misericórdia de Deus, eu discipulo, que pecado, ele tem nome. O problema tem nome, né? O problema tem causa. O problema é o efeito da causa. Então você tem que saber a origem. Você tem que saber o porquê está acontecendo aquilo ali. E você vai orar direcionado, dando nome. Por exemplo, uma mãe, ela não podia visitar nenhuma casa. Ela falou assim, missionária Vânia, você pode orar pelos meus filhos? É por quê? Não, porque meus filhos são cleptomaníacos. Eu falei, Senhor, Aí ela conversou várias coisas. E eu fiquei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Orar, conversar com uma criança, né, e tal. Aí eu sei que surgiu uma oportunidade para aconselhamento desta criança aí, sabe? E aí nós descobrimos que a criança, ela tinha um espelho, que a mãe também era, entendeu? Então, às vezes quando você vai tratar uma circunstância, você tem que tratar a família inteira e dar o nome ao pecado. Tem que dar nome, Senhor, é uma doença, liberta disso, a doença é roubo, né? Ou então é mentira, ou então é rebelde, ou então xinga muito. Oi?
Tem que ser específico, né? Tem que É, orar é. específico. Então, Tá? uma mãe espiritual dentro da igreja é, pode lançar implantar um ministério que promove a oração e a intercessão e a leitura da palavra, como desperta Débora. Também mães que vão estar atuando como intercessora de filhos dentro da igreja. Vai adotar o nome, vai jejuar uma vez por semana, acordar de madrugada uma vez por semana. Quando a criança ou o jovem ou adolescente passar, aquela mãe, como é que você está? Há uma aproximação. Se tiver a data do nascimento, chegar no aniversário, dar uma lembrancinha, tem que ter uma proximidade. Se a pessoa gosta de doce, gosta de bolo, gosta de chocolate, o adolescente adora chocolate, né? Batom, essas coisas assim, sempre tem que ter uma estratégia de aproximação, né? Porque é uma verbagem, é uma linguagem não verbal, né? Essa técnica de aproximação com aquele filho ali. Então você conhece a mãe te contou o problema, só que o filho não pode saber que você sabe daquilo. Porque senão eles, ó, corre de você. Uhum. Corre e corre igual o Papalégua. Lembra o Papalégua daquele desenho? Se Verdade. afasta, se afasta. Chegar no Então coração dele, né? você precisa se aproximar. E nem sempre aquilo que uma mãe espiritual fala, aquele filho vai ouvir, sabe? Então demanda de tempo de uma insistência até ter uma resposta, tá? Então, como a maternidade espiritual dentro da comunidade, ela pode ser exercida dessa maneira, uma sustentação espiritual dos jovens e adolescentes dentro da igreja. Você pode abraçar dois jovens ou dois adolescentes e ficar responsável por aquilo ali até Jesus voltar. Você não pode esquecer daquilo. A mãe espiritual, ela não pode abraçar pela oração um momento aquele jovem, aquele adolescente e depois esquecer. Não pode fazer isso. Porque o diabo, ele tem memória, gente. Demônio tem memória, não vai esquecer, não. Ó, porque você não pode fazer a obra relaxadamente. Porque ser intercessora, ser uma mãe espiritual, que dá suporte também em aconselhamento, você tem que dar continuidade até ver a resposta. Assim é o Desperta Débora. Entendeu? Nós oramos por mãe, por filhos que a gente nunca viu na vida da gente. Mas às vezes o que ocorre são testemunhos das mães. Olha, meu filho conseguiu, meu filho foi liberto, ele foi salvo, ele casou, ele tem emprego, ele não está mais nas drogas. Quando você ouve, você se alegra com aquela mãe, porque você chorou tanto com ela, sabe? Você viu o sofrimento dela e agora você está ouvindo as boas novas. Então, assim, é importante desenvolver esse relacionamento que eu escrevi, que você me deu, espiritual com seu filho na fé. Você vai desenvolver o seu relacionamento dessa forma, abraçando a causa da mãe. Amém. E nem sempre o filho precisa saber, entendeu? Porque senão se torna mais dificultoso, porque às vezes existem pré-ações de pré-conhecimentos que os filhos não concordam, não aceitam, questionadores e tal. Então você tem que buscar a sabedoria de Deus, discernimento de Deus, de postura, posicionamento. Eu oro por pessoas que eu nem sei mais. Teve uma vez que eu estava orando por uma circunstância que me pediram. Eu estava orando, orando, eu nunca sabia da resposta. Entendeu? Nunca sabia da resposta, nunca sabia. Eu falei, Senhor, já tem uns 3 anos que eu estou orando, eu não sei dessa resposta. O que é que eu faço? Aí um belo dia eu encontrei, né, com a determinada família. Aí ela falou assim para mim, olha, minha filha já tem neto, já isso, já... Olha, eu fiquei tão feliz porque ela, a mãe, vestia ela diferente, ela vivia diferente, entendeu? Ela era toda diferente, né? E Jesus operou na vida dela e ela teve uma vida diferente na presença do Senhor, né? Então eu soube 3 anos depois, sabe? 3 anos depois. Então, assim, a gente ora por circunstâncias que a gente nunca vai saber. Então, não tem como você desenvolver esse relacionamento pessoal, mas você pode desenvolver na oração. Então, eu queria dizer para toda mãe espiritual agora, quando você tiver alguém orando por filhos, não desista enquanto você não souber a resposta. Eu oro, todas essas meninas que eu conheço aqui,
eu oro pelos filhos, né? E de outras também. Circunstâncias, eu oro pelos esposos. Aí meu esposo fala assim para mim, mas o que você está falando aí? Eu falei, amor, esquenta não que eu estou orando, porque eu oro andando, eu oro em pé, eu oro, olha, eu oro em todos os lugares, aí eu paro o joelho, levanto, eu paro o joelho, levanto. Às vezes Deus me toca, eu tenho que orar assim, são 3 horas. Aí eu vou, dobro o joelho, Senhor, em nome de Jesus, quero orar fulano, ciclano, aí você ora, 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 se levanta, e agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, entendeu? Mas você tem que orar. Nunca abandone uma mãe que está contando com você, entendeu, Carla? A mãe espiritual ela não pode abandonar a outra mãe, porque aquela mãe conta com você, ela se sente tão fraca, tão fragilizada, entendeu? Então, assim, desenvolver relacionamento, né, com as outras mães para fortalecê-las, para elas alcançarem a vitória. E às vezes, com o seu o filho espiritual, você às vezes não tem aquele contato diário, mas na oração você tem. Na oração você vai cobrir, na oração você vai colocar, no jejum você vai apresentar. Então, a dedicação mostra a importância dos fatos. Você vai se dedicar com disposição, disponibilidade e fé. Se você não tiver fé, nem começa a orar. Se você acha que aquela empreitada de oração é muito para você, não comece. Porque do que adianta você começar e orar só uma vez e depois... Aí a mãe fala assim, você está orando? Aí a pessoa bota em oração. Aí ela fala assim, olha, eu não contei para ninguém, eu só contei para você. Entendeu? Então você não estou orando. Olha aqui, estou de madrugada. Não sei se um dia até botei para você, Carla, estou orando. Né? Às vezes para as minhas amigas, estou orando, madrugada. Às vezes é uma, é outra, oro para o filho, papá, papá. Então, assim, não podemos desistir, tá? A outra que você colocou no ponto 9. Prosseguir através da aprendizagem. A aprendizagem de uma mãe espiritual, por exemplo, a mãe espiritual que tem seus filhos. Eu ouço muito você falar, Carla, sobre que você ensina suas meninas, né? Você tem um culto doméstico. Isso. Eu tenho a amiga Andréia, a missionária Andréia, né? Ela coloca lá no Instagram um culto doméstico. Ela ensina o Lázaro, né? O Lázaro falou que ia ser pastor, entendeu? Né? Porque tem um culto doméstico, o ensino da palavra, sabe? E a visão já cresce, já desenvolve dessa maneira. Né? Então, como que você vai, através da aprendizagem? É sua vida que vai falar. A mãe dentro de casa é a vida. O filho tem que ver você lendo a Bíblia, tem que ver você louvando. Você é o exemplo. E você também tem que viver. Você tem que viver. Então, como que é esse alcance dessa aprendizagem aqui? Em casa, ensinando a palavra, no culto do lar, incentivo, promoção e evento de categoria. Eu botei evento de categoria por quê? Porque quando é adolescente, se tiver um congresso de adolescente, você paga para ir. Ah, não tem dinheiro agora, dá um jeito. Gente, eu tenho amigas que não tinha dinheiro, nem unha sabia fazer. Ai, Vânia, amiga, eu arrumei uma unha para fazer. Eu falei, menina, por que você arrumou uma unha? Não, meu marido me dá dinheiro, então eu vou fazer uma unha para poder enviar meu filho para o congresso. Entendeu? Olha que mãe. Então está viabilizando a categoria de adolescente. Se tem um culto, por exemplo, aqui, ó, voltando aqui nessa questão da comunidade, maternidade espiritual na comunidade, como que você pode fazer? Por exemplo, você sabia, uma das questões que eu acho que dentro da igreja deve haver é o culto infantil. Sabe? Lá na Lagoinha, eles têm essa questão, né? É uma coisa que eu aprendi com eles, porque eu tenho amigos lá, sabe? E eles fazem o mesmo culto. Tem alguém para tocar, tem alguém para louvar, alguém para pregar. É um culto infantil que depois tem apelo. Na minhas comunidades sempre teve também, lá quando eu era do Rio, e aqui também tem esse culto. Tem a escola bíblica, mas tem, acho que é uma vez no mês, que tem essa reunião que já é o culto infantil, entendeu? Então, tem resposta na hora. Porque você fez aquilo tudo, depois você faz apelo aí, levanta a mãozinha, chora, sabe? Tem criança que é batizada no Espírito Santo, dá glória a Deus, tem dons,
né, vão desenvolvendo, né, crescendo no Senhor, crescendo em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e dos homens. Né? Então, assim, uma das coisas que eu lembrei aqui, dentro da comunidade também, é a promoção da categoria de eventos, entendeu? E ter pessoas capacitadas para isso, né? Porque você tem que ter a pessoa capacitada. Não é questão de preencher, é a capacitação. A diferença da resposta é a capacitação, é o treinamento antes. Ah, eu quero colocar a professora Carla para trabalhar em determinado departamento. Vem cá, professora, eu vou treinar você. A minha visão é essa aqui. Vamos trabalhar com as crianças intencionalmente para que elas venham crescer espiritualmente, sejam obedientes aos pais, a conversão, papapá, aquilo tudo. Eu vou treinar a Carla. Aí depois eu vou botar a Carla lá. Entendeu? Então isso é muito importante, esse processo de aprendizado, essa promoção, né? Você vai estar promovendo esse conhecimento, esse preparo de alguém para exercer alguma coisa como uma mãe espiritual dentro da igreja. Finalizando, né, que você me deu 10, foram 10 pontuações, sabe? Aí você colocou assim, resgatando a maternidade espiritual. Como as igrejas e os indivíduos podem trabalhar juntos para revitalizar, a palavra é essa, revitalizar, né, a revitalização das mães no meio moderno. Quais são os passos práticos para fortalecer esse importante aspecto da vida cristã? Como que você vai revitalizar uma mãe espiritual diante do que o mundo está sendo hoje? Olha, uma coisa que eu aprendi, que você precisa ter, né, dentro do ministério, é o aconselhamento pastoral. Isso é uma coisa que é fundamental, né? O pastor dando a diretriz para um pai e para uma mãe dentro de uma circunstância do seu filho. Só que às vezes a mãe está muito cansada. Como que você vai revitalizar, né, essa mãe que já tem tantas demandas? Tirando ela de dentro do seu foco de circunstâncias difíceis, entendeu? É levando essa mãe para um retiro, é levando essa mãe para um dia com Deus, é levando essa mãe para um dia de beleza, né? Algo promocional que vai trazer um estímulo de uma valorização para ela, e ali ter uma palestra de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de N coisas. Você vai revitalizar essa mãe e depois você manda ela de novo lá, né? Assim, e isso é muito importante ter, né? Fora da igreja, em outro lugar, né? Fora de todo tipo de colisão que a pessoa possa ter, né? Sai da sua casa, sai de tudo. Então pode ser feito N coisas. Pode sair com as mães para uma pizzaria. Oba, essa mãe aqui ama pizza. Pode ser um chá de amigas. Vem, amigas. São quantas amigas? 40 amigas na igreja. Qual é a casa que tem um quintal grande? Então vamos lá, passar uma tarde. Não vamos... É proibido tocar no assunto filhos. Ai, meu Deus. Não pode. Vamos só falar outras coisas. Revitalizar a mãe. Uhum. É você trazer um empoderamento emocional, psicológico, um equilíbrio, uma consciência do seu estado, para depois inseri-la novamente na sua realidade, porque depois ela vai voltar para sua casa, vai voltar para as suas questões, as suas demandas, só que ela já está com refrigério, ela já foi lá, já se abasteceu, né, tal. Existem mães que não vão conseguir, porque as demandas são difíceis, elas vão falar. Né? Mas aí a plaquinha é proibido falar. Opa, tomar um café na casa Silva, isso, entendeu? Sabe? Então, assim, é muito importante você pensar como revitalizar a mãe. Eu amei isso daí. Aí eu botei aqui, ó, a resposta para essa questão. Palestras motivacionais e intencionais. Amém. Qual é a intenção de revitalizar uma mãe? É tirá-la da rota de colisão, trazer para uma circunstância para ela ter refrigério, reabastecer ela para depois ela voltar. Isso seria tão bom, né? Poxa. Na verdade? Né?
Eu lembro Seria dos tão bom. congressos, quando a gente vai para o congresso para o centro da cidade, vai para o Rio, Rio Sul, alguns lugares assim distantes, né? E passa aquele dia todo. Eu amo esses congressos assim, que você sai, quando você volta, vai estar toda animada, revigorada, restaurada, que não fala nada. Geralmente não fala tanto do filho, mas fala do autocuidado, né? De realmente edificar a mulher, de se cuidar, né? É De porque buscar o qual Senhor. é a Refrigério demanda, às mesmo. vezes, de uma mãe? É dentro de casa, Carla. É você vivenciar as mesmas coisas, sabe? E não ter a resposta que você gostaria. E às vezes essas mães levam essa frustração para dentro da igreja, Com né? certeza. Aí, aí dá, né, aquele peso de responsabilidade dos pastores da igreja, entendeu? Mas deveria haver uma questão mais sistemática de ensino, de cuidado, direção. Gente, eu me lembro, sabe, há muito, muito tempo atrás, né, que tinha um treinamento de como que você ia trabalhar num departamento, um exemplo, né? Então, o líder da escola dominical te levava, você tinha o dia inteiro para você aprender várias coisas. São técnicas que às vezes as mães precisam aprender, né? São perguntas que às vezes tanta mãe tem que não tem resposta, né? E que de repente isso numa palestra motivacional, intencional, de uma revitalização de uma mãe para trazê-la de volta para a sua demanda, ela tem tanta pergunta e que Verdade. ela não faz em determinados lugares, mas que nesse lugar ela vai ter abertura. Outra, ou com psicólogo, né, ou com professora como você, de experiência, outras pessoas, entendeu? Então, encerrando aqui, né, eu queria dizer que toda mãe espiritual, né, ela é uma mãe que precisa ter uma responsabilidade. Quando você abraça uma causa, você tem princípio, meio e fim. Uma mãe espiritual, ela não vai desistir de um filho na fé. Todo filho na fé, quando ele vem para você, um filho de adoção, ele tem as suas vivências, as suas lacunas, e essa mãe espiritual em Deus, através do Espírito Santo, através da direção de Deus, através de buscá-lo, de leitura da palavra, oração, jejum, acordar de madrugada, insistência, se gastar por esse filho, ela terá a resposta de Deus. Aleluia! Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele. Quem vai em oração para Deus nunca volta de mão vazia, quanto mais uma mãe. Não há oração maior do que a oração da mãe, o amor de uma mãe. Pode uma mãe esquecer de um filho? Então, se ela se esquecer, Deus se lembra, né? Não esquecerá de ti. Então, ser mãe espiritual é esse suporte. Até mesmo para os pastores da igreja, até para as mães da igreja, as mães que não são cristãs, né? Quantas mães que não são cristãs que precisam disso? Então, Olhando para mães, aquele não lado, eu é, penso que eu não tive uma mãe assim tão intencional, é. né? Eu tive falta de pai. A minha mãe, ela foi dedicada porque ela abriu mão da felicidade dela, né, para me educar e me proteger do mal. Então ela, né, com a mentalidade, né, com o entendimento dela, ela falou assim: eu não vou casar de novo porque eu quero o bem da minha filha, isso devido às suas demandas. Então a minha mãe foi assim presente. Sou mãe e Mas, avó já, a Mônica, novinha Mônica, linda, com cabelo, magrinha, maravilhosa, é vó, nem parece, entendeu? Deus, parabéns. Ser vó é ser mãe duas vezes, Mônica. Eu não tive uma maternidade espiritual que eu estou falando. Meus pais, Ah, né, não eram evangélicos. Então, eu fui acompanhada por algumas pessoas da igreja, mas não tinha essa intencionalidade. Eles não me acompanhavam até que eu me firmasse. Portanto, que eu conheci Jesus com 9 anos, mas eu fui me converter de verdade aos 21, entendi, né? Porque eu não conseguia me firmar. Eu tinha aquela dificuldade de me firmar, né? E hoje, entendi. entendendo que eu trabalhei em ministério de não mãe, não falava mãe, mas falava madrinha de batismo, né? A pessoa se Uhum, batiza, aí tem aquela madrinha que acompanha a pessoa até ela ficar firme na uhum, igreja, no ministério,
né? E tem algumas que a gente vê que ficou, que firmou, né? Que realmente está caminhando com as próprias pernas, outras não, mas não tinha esse preparo e esse suporte, né? E eu não conhecia assim de tão perto, né? E eu, meu Deus, que responsabilidade, que coisa linda, aprendi muito, muito mesmo. E quero tudo anotado depois de eu anotar, eu vou estudar, amei, né? Amém. Amei Glória a Deus. de realmente um preparo, de realmente, né, ser indesistível, de realmente ser persistente, né, de realmente ser intencional na oração, ser uma Na oração sem oração da cessar, até que haja palavra. resposta, né? Até que Ter, haja resposta. até que haja Porque resposta. Então, assim, meu Deus, Deus ressuscita. Deus ressuscita o meu filho. e Eu já contei. ter essa fé É, extrema, né? Uma fé fé extrema, que o extrema para Senhor situações poderoso para extremas. qualquer coisa. Não há abismo tão profundo, né? E não há É, altura que ele não possa chegar. Ele não possa, né? Se eu fizer a cama no céu, até lá o Senhor ali nos susterá. Então, ele não tem limite para agir o poder de Deus através de uma mulher realmente posicionada em glória a Deus. oração, oração. Gente, que coisa tremenda, É. né? Ó, outra coisa, mães, não se preocupem, porque se você quiser, acontece. Amém. Se Amém. você quiser, você se torna. Ah, eu não sei orar. A circunstância te leva para orar. Ah, eu não sei isso. Você adquire experiência aprendendo. Você tem a questão da didática, você tira um diploma, né, secular, mas o que vai te provar é exercendo aquilo que você aprendeu. Né? Então, nós nascemos com a fertilidade, porque na criação, né, Deus fez a mãe ficar fértil, tem a mulher, né, e tem mães, tem mulheres que não conseguem engravidar, mas não vai impedi-la de serem mães espirituais, e nenhuma mãe cristã, ela pode ser espiritual, entendeu? Isso no exercício do dia a dia, vai te modelando. Na psicologia a gente fala modelagem, né? Aquilo vai, e espiritualmente a gente fala, né? Jeremias 18, barro moldando, o oleiro moldando barro lá, né? Então nós somos modelados pela vida. A vida nos modela, minha irmã. Vai apertando ali e daqui a pouco a gente se torna no Senhor uma mãe de fé, uma mulher de coragem, de ousadia. Entendeu? Eu conheço experiência de mulheres que o carro do filho bateu, ninguém levantava o carro. A mãe, a mulher de Deus, pentecostal, o círculo de oração, foi lá no mistério, falando em língua, ainda por cima. O carro pegando fogo, ela virou o carro. Deus deu uma unção de salvação para ela. Ela virou minha irmã e salvou o filho dela, porque ela foi expelida para fora, não aconteceu nada. Isso é mãe de fé, é fé extrema, situação extrema. Então, assim, mãe, acredite. Acredite que Deus te escolheu. Acredite que Deus quer te usar para ser suporte na vida de outras mães. Queria Amém. agradecer, tá, pela oportunidade. Eu que agradeço, meu Deus. Gente, que maravilha. Muito, muito, muito obrigada quem está aqui conosco até agora. Missionária Vânia, essa mulher que a gente se conhece, assim, Aleluia. um pouco tempo, né? E eu hoje aqui só saboreando, assim, degustando o que o Senhor Aleluia. está fazendo, só me alimentando de Deus, né? Desse pão, esse alimento que o Senhor tem trago aqui para nós. E a gente Aleluia. não sai a mesma, né? A gente já sai assim, uau, que isso, Glória né? O Senhor a assim nos Deus. revestindo de força, nos restaurando, A para Ele que a honra gente e continue glória. aí guerreando e Ó, levantando, se levanta a mão e levantando e dá levantando. glória. Glória a Levanta a mão e Deus. ô, glória! Glória, glória a Deus mesmo. E que vocês possam, né, estar aí junto com a gente. Tem muita novidade ainda esse mês de novembro. Dia 11 estaremos juntas lá no Chá de Mulheres, né? Mulheres que oram. Ah, Até você aqui. Procura é. lá, missionária. Começa às 15 horas e não tem hora para acabar. É mistério, né? É mistério, entendeu? É para pastoras, esposas de pastores, missionárias e líderes. Ainda tem vaga. Procura a missionária, adiciona ela. Vai ser na Cidadela Fest House, né? Então, os É, detalhes que eu estou dando para vocês, estaremos lá e vai ser algo tremendo, sobrenatural, tenho é. certeza que Glória a vai ser Deus.
tremendo que possamos estar lá juntas, né? O E tema missionária é Vânia. Desafios no Caminho da Missão. Uau, tremendo. Vai ser tremendo. Então, Vai. missionária Vânia, que Deus continue derramando sobre a sua vida, continue essa mulher Amém. cheia do Senhor, né? Essa mulher que levanta outras Glória e que a levanta Deus. filhos, né? E o Senhor Glória a Deus. mãe de nações, né? Pede-me as nações que eu te darei. O Senhor Pede-me as tem nações dado que eu darei por ele. nas mãos da irmã para que seja um celeiro assim abundante nesses últimos dias. E Amém. vamos finalizar, a missionária vai estar Amém. orando, né? E nós vamos finalizando, que já passamos um pouquinho, mas louvado e agradecido seja o nome do Senhor, estou muito grata ao Senhor. E esse mês de novembro nós temos aí também uma novidade, você que quer ser guardiã da infância, aguarde, que nós temos novidade aí Aleluia. para em nome de Jesus. Vai ser é um tempo tremendo do Senhor, né? O tempo que o Senhor está realmente nos preparando aí para esses últimos dias, né? E nós estamos intencionalmente assim nos levantando, nos reposicionando em Deus para continuar Reposicionando. guerreando. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, vamos orar então. Senhor, Amém. nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, mais uma vez nos encontramos nesse dia para te agradecer pela vida da professora Carla, Senhor, pelo projeto que o Senhor colocou em seu coração. Senhor Deus, um projeto, ó Deus, que traz um despertamento, esclarecimento, que é um projeto intencional do Teu Espírito Santo, Senhor, para vivermos o hoje como pessoas, Deus, que vão propagar a Tua palavra, propagar o reino na educação dos filhos, trazendo o esclarecimento, o entendimento da Tua palavra. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que a Tua serva, Senhor, o seu esposo, as suas filhas, ó Deus, sejam abençoadas por Ti. Nós repreendemos todo o mal contra a vida, Senhor, da Carla, Senhor, do seu esposo, das suas filhas, na autoridade do nome de Jesus. Que o inferno venha recuar na autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos agora que toda impossibilidade maligna saia do caminho, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, aplainai o caminho do Senhor. Que o Senhor venha aplainar o caminho da Tua serva, Senhor, para que ela venha alcançar, Senhor, o seu objetivo, para a Tua glória, para o Teu louvor, porque a sua serva faz aquilo que o Senhor fala para ela fazer, Senhor, em nome de Jesus. Capacita ela, dá discernimento, uma visão além do alcance, venha suprir as suas necessidades emocionais, necessidades espirituais, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento as necessidades da Carla em Tuas mãos, meu Deus de poder e glória, aleluia. Tu és o Deus da providência, Deus vivo, libera uma palavra favorável para esta família, meu Pai querido, glorifica o Teu nome nas causas particulares, entra com providência, trazendo a resposta da oração, Senhor da glória, em favor da Tua serva Carla. Pai, agora nós oramos pelas mães, Senhor, que tem participado durante esse mês de outubro nas lives, Senhor, pelas ministradoras que participaram, Senhor, eu apresento cada uma diante de Ti, Senhor, nós clamamos que pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, elas sejam fortalecidas na Tua força, que elas sejam erguidas, ó Deus, diante da adversidade, Senhor, que o Senhor venha revertir, Senhor, as mães de poder, de autoridade, trazendo-as num posicionamento, para que elas venham resplandecer a Tua glória, sejam mães espirituais, mães intencionais, propagadora do Evangelho, Senhor, traz restauração para cada lar, de cada mãe que tem ouvido, Senhor, e visto as lives, que tem aprendido, Senhor da glória. Senhor, nós clamamos a Ti que sejam mães que gerem, mulheres que geram outras mulheres, mulheres que sejam curadas para curar, mulheres que sejam libertas e que sejam libertadoras, como diz a Tua palavra, que o Espírito do Senhor está sobre nós para pregoar o ano aceitável do Senhor, tirar aquele que está cativo, Pai, filhos cativos, Senhor, pessoas
pessoas dentro de cativeiro. Senhor, que o Senhor venha usar essas mulheres, essas mães, ó Deus, posicionadas, e aquelas que não estão, que o Senhor venha reposicioná-las para novos projetos, nova visão, a visão que vem do céu, que vem do reino, que estabelece o teu governo, o teu reino, o teu senhorio em cada lar, em cada vida, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, eu agradeço por cada mãe, por cada mulher, Senhor, mulher, Senhor, de fé, mulher guerreira. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque nós somos mulheres indesistíveis, mulheres, ó Deus, que sabemos, ó Pai, quando estamos, ó Deus, andando de acordo com o teu propósito, nós temos, ó Deus, aquilo que é fundamental, a tua cobertura. Muito obrigado, porque nós estamos debaixo da tua cobertura. Muito obrigado, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Senhor, nós abençoamos cada mulher que tem ouvido a live, dessas lives, nós abençoamos para a glória do teu nome e declaramos a vitória do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que os filhos se converterão, que os filhos estão sendo libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, que os filhos que estão afastados, eles estão voltando, Senhor, para a tua presença. Senhor, porque essas mães, elas declararão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Fortalece os filhos das tuas filhas, as tuas servas, ó Deus. Pai, cobre eles com teu sangue, traz livramento, Senhor, na caminhada, dá ordem aos seus anjos para guardar os nossos filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Traz recurso financeiro, Senhor. Quantas mães oram por recursos, ó Deus, para ter condições de trazer uma educação, Senhor, para os seus filhos, de trazer alimento para dentro de casa. Envia, Senhor, o recurso, a provisão para a glória do teu nome. Pai, eu te agradeço, porque tu és o Deus que ouve a nossa oração. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, essa oportunidade de nós orarmos, levantarmos a nossa voz e proclamarmos a vitória do Senhor sobre cada mãe, cada mulher, cada lar, para a vida da professora Carla, seu esposo, suas filhas e cada mulher, Senhor, que tem participado dessas lives. Eu te agradeço, eu te honro. Deus seja louvado para a tua glória, para o teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando a gente ora, a gente olha, se deixar. Quem me conhece? Ai, fazer vigília. Glória a Deus. É gostoso demais estar na presença do Senhor, queridos. Aleluia. E vocês possam, quem quiser, né? Quem quiser, ela é psicanalista, ela é missionária, ela é mãe espiritual, então caça ela lá no Deus. Né? Tem também o Instagram dela de Mulheres Resilientes. Mulher de fé. Segue também, sabe? Entra no direct se você tem uma questão, que deseja tirar dúvida, que deseja conversar, deseja abrir o coração, chama ela lá. Se você puder, se você for daqui do Rio das Ostras, né? Chama também no direct, pergunta a ela como é que vai ser o chá, como é que você pode fazer, onde você vai encontrar. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos passar um dia assim, lindo, maravilhoso na presença do Senhor. E esse trabalho é para você se sentir renovada, restaurada, fortalecida, animada, né? Que você se levante em nome de Jesus, porque esse é o tempo das nossas vidas. É uma nova estação. E o Senhor conta comigo, Ele conta contigo. Então, em nome de Jesus. Bom, minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui, cada uma, né? É um prazer intenso, maravilhoso. E olha, a gente vai ter sempre uma live no mês, né? Então vocês fiquem atentas, e algo maravilhoso da parte de Deus. Eu creio que o Senhor tem reservado para nós. Então fica juntinho com a gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, missionário. Que a gente esteja logo perto para dar aquele abraço caloroso. Amém. Né? Gente, por tudo dou graças e agradeço vocês. Faz um print aí, para o pessoal fazer um print aí. E depois me envia. Tem que me enviar. Tá bom. Vamos printar. Oi? Vamos tirar outra, deixa eu ver. Peraí, deixa eu sair aqui da minha tela. Outra. Eita, gente. Vamos lá. Então, gente, beijo. Beijo. Obrigado por todo mundo que entrou aí, as meninas. A paz do Senhor.
Assiste aí que vai ficar gravada e eu vou postar também no YouTube, tá bom? Então, Amém. um grande Glória a Deus. abraço, gente. Fica na Amém. paz. Beijo, a paz.